Boa noite, compatriotas. Eu faço este vídeo muito interessada em tecer algumas considerações sobre os últimos episódios que registramos no nosso país. Sobretudo, gostaria de fazer 2 a 3 comentários breves relativamente àquilo que são as repercussões que nós temos estado a acompanhar relativamente à situação das manifestações em Moçambique. Talvez começar por dizer o seguinte: estas manifestações são uma expressão muito elevada dos moçambicanos, do seu sentido de pertença ao Estado moçambicano. Portanto, os moçambicanos estão a reivindicar o seu direito de ser moçambicanos e, por serem moçambicanos, eles têm direito a uma palavra. Não é só participar nas eleições, escolher os seus legítimos representantes, mas é também dizer alguma coisa sobre os destinos do país. E neste momento, em decorrência daquilo que é a forma como o processo eleitoral foi conduzido, onde um dos principais atores é o cidadão, que é o eleitor, portanto vai fazer a sua escolha, vai decidir quem é que vai governar nos próximos anos, e essa escolha foi subvertida. Então tem direito à palavra. Agora, quando as instituições não funcionam, as pessoas não confiam nas instituições, resvala-se a este tipo de situações em que nós temos. Portanto, esta coisa de virem e dizerem-nos confiem nas instituições. Quais instituições? As mesmas instituições que no ano passado validaram eleições fraudulentas, as mesmas instituições que ao longo dos últimos anos têm estado a validar eleições fraudulentas, são estas instituições que ao longo dos anos têm estado a encobrir más práticas. São estas instituições que não servem o interesse comum, que vivem na promiscuidade. Portanto, acho que é importante fazer esta menção de que nós não confiamos nas instituições, não porque não queremos confiar nelas, mas porque elas não se fazem confiar. Este é o primeiro ponto que eu gostava de fazer referência. O segundo ponto que eu gostava de fazer referência é: acho que a nossa elite política deve parar de fingir que não conhece os reais problemas deste país. Ouvi os pronunciamentos do presidente Chissano, ouvi os pronunciamentos da Mamã Graça, permitam-me chamá-la assim, porque ela falou como mãe para nós, e declarou que falava como mãe para nós. Portanto, ouvi a Mamã Graça, li no jornal, não ouvi ainda, ouvi falar que o presidente Guebuza também fez um pronunciamento, mas eu não tive a oportunidade de ver esse pronunciamento, portanto vou mantê-lo constante. Ouvi e li o posicionamento que acho que de todos os posicionamentos foi o posicionamento mais aproximado àquilo que é o interesse público, o apelo ao Conselho Constitucional para cumprir a lei, para servir o interesse nacional. E servir o interesse nacional, nada mais, e esse depoimento foi feito pelo antigo procurador, o senhor Nhatitima, o doutor Nhatitima. Portanto, eu quero agradecer ao doutor Nhatitima por ter feito um pronunciamento muito virado, muito virado ao interesse público, a chamar a atenção às instituições competentes, no caso do Conselho Constitucional, a fazer aquilo que é a sua competência. O Conselho Constitucional não é chamado a fazer política, o Conselho Constitucional é chamado a fazer direito, a implementar as leis, a assegurar justiça. É esse o papel do Conselho Constitucional. E o presidente Chissano, embora no seu discurso tenha feito menção um pouco a um governo de inclusão, mas o fala como um favor que se pode fazer, incluir os talentos que foram identificados nos partidos políticos, não sei o quê, e os talentos que não são dos partidos políticos, e aqueles talentos que há muitos anos que já deram provas mais do que evidentes de que são talentos utilíssimos para mudar a situação do país, que nunca foram tidos nem achados. Eu costumo dar o exemplo propositadamente. Nós somos um país rico em carvão, estamos a debater-nos com a exploração sustentável do carvão, de tirar ganhos significativos do carvão, e nós temos um especialista de carvão neste país. Alguma vez esse especialista foi tido ou achado? De certeza que não. Temos neste país especialistas macroeconômicos, especialistas, pessoas que já trabalharam a ajudar países a sair da situação de dívida. Como Moçambique está da crise da dívida,
conhecem muito bem, mas porque sabem que é um indivíduo reto, que é um indivíduo que não tem meias palavras, que não compactua com os desvios, fizeram o quê? Isolaram e até fizeram coisas mais ainda contra esse indivíduo. Portanto, é este sistema que estão a dizer que é para incluir. Não queremos ser incluídos, por sermos talentos descobertos. Nós queremos que haja inclusão na ideia de que todo o moçambicano é útil, todo moçambicano tem uma palavra a dizer e a construção de Moçambique exige que cada moçambicano, juntos, nós nos unamos e demos a nossa contribuição para construir o nosso país. Este é que é o real sentido de inclusão. Não pode ser uma inclusão oportunista, uma inclusão para tapar os olhos da fraude, da mentira. Tem que ser uma inclusão que representa, de facto, uma forma de ser e estar, transformarmos aquilo que é o nosso DNA, se for o caso. Portanto, não queremos arranjos por arranjos, queremos inclusão. É por isso que eu, Fátima Fernandes Mimbiri, tenho estado a propor que este momento de crise, apesar de todas as consequências nefastas que tem trazido para as nossas vidas, para a economia do país, constitui uma oportunidade para nós construirmos o nosso país. Esta crise pode ser a oportunidade de ouro que nós estávamos à procura para tirar o nosso país do fundo do poço, porque eu não quero crer e eu me nego a acreditar que existe um lugar mais fundo no fundo do poço aonde possamos chegar. Acho que este deve ser um ponto de não retorno. Portanto, acho que poderíamos aproveitar este momento para sentarmos à mesa e discutirmos o Moçambique que nós queremos daqui para frente. Como é que nós fortificamos as nossas instituições para assegurar que elas não se guiam por interesses de indivíduos, de grupos e partidários. Como é que nós reformamos as nossas instituições para que elas sirvam o interesse público e conduzam este país ao desenvolvimento. Como é que nós reformamos os setores de educação. Nenhum país do mundo desenvolveu com uma população analfabeta, com uma educação que, mais do que libertar as pessoas, é uma educação que oprime, uma educação que empacota as pessoas. Nós precisamos reformar a nossa educação para dar às pessoas as ferramentas necessárias para desenvolverem os seus talentos e usarem esses talentos em benefício do país, para o desenvolvimento do país. As pessoas têm solução nas suas mãos, mas este país é um país bloqueado. Portanto, precisamos de fazer o enabling do nosso país para que as pessoas possam usar os seus talentos para desenvolver este país. Portanto, como sentarmos e discutirmos isso, como é que nós queremos que as eleições sejam doravante, fazermos as reformas legais, institucionais que nós precisamos, desmantelar o Secretariado Técnico da Administração Eleitoral. Nós não precisamos desse tipo de style. Desmantelar a Comissão Nacional de Eleições partidarizadas. Nós temos condições para profissionalizar. É verdade que para profissionalizar também temos que despartidarizar a mente de algumas pessoas. Temos que meter o chip do patriotismo na cabeça, na mente e no coração de algumas pessoas. Mas isso é possível, é um processo que nós podemos abraçar, podemos nos empenhar nele e vamos lograr frutos saborosos e uma sombra bem fresca na frondosa árvore da integridade que nós podemos plantar a partir deste processo de reforma, de diálogo que vai construir um Estado de verdade, um Estado de justiça que vai gerar a paz verdadeira, porque tudo que nós queremos é justiça social no nosso país. A última coisa, porque não quero fazer vídeos longos, vou fazer vários vídeos e debater vários pontos e até para usarem isto como reflexão. Eu queria desmistificar uma questão. A ministra dos Negócios Estrangeiros está lá fora a falar da má imagem que o nosso país está que essas manifestações estão a causar para o nosso país. Ficam aí acusações ao Venâncio e ao povo. Ouvimos a antiga ministra dos Negócios Estrangeiros, que eu acho que deve ter sido mesmo como se diz,
há um termo que se usa, alguém que caiu de paraquedas, uma paraquedista no Ministério dos Negócios Estrangeiros, que não sabe o que é um golpe de Estado e nem os elementos constitutivos do golpe de Estado. Portanto, eu queria falar sobre este elemento. Está-se a propagar muito uma ideia muito errada de que com estas manifestações há uma intenção de dar golpe de Estado. Ora, eu queria primeiro começar por fazer algumas perguntas. Quando se subverte a vontade popular, a nossa Constituição da República, no seu artigo 2, diz, eu vou buscar a Constituição, no seu artigo 2, a Constituição da República diz uma coisa muito interessante, que eu não sei se essa gente lê, se já leu alguma vez, se conhece esse instrumento, como vem, está rasurado, porque eu leio todos os dias, está aqui podre, porque eu abro todos os dias. Eu preciso consultar a Constituição da República, porque é a minha Bíblia como cidadã. Não é? Como cristã, tenho a minha Bíblia Sagrada, que leio todos os dias, mas como cidadã, tenho este instrumento que é lei fundamental, e vamos catalogá-la ou colocá-la ao nível de Bíblia. E diz no artigo 2, número 1 e número 2, vou ler os dois, não é? A soberania reside no povo. Número 1. Número 2. O povo moçambicano exerce a soberania segundo as formas fixadas na Constituição da República. E uma dessas formas fixadas na Constituição da República é o sufrágio universal, que está previsto no meu artigo favorito aqui da Constituição da República, que é o artigo 73. Portanto, o artigo 73 é o meu artigo favorito. Quem me conhece, me acompanha, sabe disso. E é o meu artigo favorito por estas palavras tão profundas, tão extraordinárias, tão empoderadoras. É daqui que vem o poder. Eu, quando saio e falo, reclamo, reivindico, é com base neste artigo que me empoderou a mim, que me fez consciente de quem eu sou no Estado moçambicano. Ora, o povo moçambicano exerce o poder político através do sufrágio universal, direto, igual, secreto e periódico, para a escolha dos seus representantes por referendo sobre as grandes questões nacionais. Aqui poderia ser, por exemplo, esta questão do modelo de descentralização deveria ter sido discutida via referendo, por exemplo. Mas como não temos uma lei do referendo, aliás, o MDM até propôs uma lei do referendo, mas como sabe, a ditadura da maioria, que não tem interesse em construir um Estado de Direito e nem um Estado de Direito democrático, simplesmente inviabilizou este projeto. E fala, portanto, por referendo sobre as grandes questões nacionais, e é aqui onde está o quê da questão. Por isso eu estou muito feliz de ver este movimento dos cidadãos. Pela permanente participação democrática dos cidadãos na vida do país. Portanto, nós temos uma palavra a dizer. Participar na vida do país não é só ir votar naquele dia 9. Não. É depois do dia 9 dizer eu não aceito, eu não concordo, podemos ir assim, vamos à esquerda, acho que o melhor caminho é este. Esse é o papel de um cidadão consciente. É verdade.